Boa noite, irmãos. Graça e paz. Muito bom estar com os irmãos nessa noite. Uma horinha só para a gente estar junto, depois de tanto tempo separados. Mas o Senhor tem dado esse tempo. Então vamos remir o tempo, usá-lo com excelência. Olhar para a palavra de Deus e entender qual é o nosso grande motivador. Feliz da vida por ver o nosso pastor de volta. Feliz da vida por saber que está imunizado. Eu não tinha dúvida que logo ele estaria conosco. Afinal de contas, madeira nobre, graúna, nada rói. Está conosco firme e forte. Que bom ver os irmãos também, que há muito não via. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Josué. Nós vamos falar de um grande homem de Deus. E nós não vamos falar de Josué. Nós não vamos falar de Moisés. Nós vamos falar de um homem que provavelmente tenha se juntado à tribo de Judá, ele que era descendente da tribo de Esaú. Nós vamos falar de Calebe, aquele homem que teve a promessa mantida no coração e ele seguiu até ela. PC falou de chuva, falou de deserto, do momento que nós passamos. É onde nós recebemos as nossas promessas. Muitas vezes nós recebemos as nossas promessas e nós precisamos tomar posse dela, e as promessas muitas vezes elas são feitas no deserto onde nós estamos. Porque nem sempre no conforto da nossa casa, lá no bem-estar da nossa vida, nós paramos para ouvir a voz de Deus. Precisamos às vezes ser sacudidos, ser mexidos, ser colocados em desconforto, para que a gente possa ouvir a palavra de Deus, e Deus fala conosco, independente de onde nós estivermos. As promessas de Deus, elas são feitas, independente das condições que nós estejamos vivendo. E Deus, de uma maneira maravilhosa, Ele abençoa a vida desse homem, porque ele teve a postura de servo, a postura daquele que confia, a postura daquele que sabe que o tamanho dos gigantes é um problema para Deus resolver, porque nós só precisamos confiar naquele que é mais poderoso do que todos os gigantes. Quando eu olho para o texto de Josué no capítulo 14, no versículo 6 até o versículo 15, eu encontro nesse texto uma narrativa maravilhosa, de um homem que soube falar quando precisava, soube calar quando era necessário, e seguiu aguardando a promessa de Deus na vida dele. Calebe. Quando a Bíblia narra, e ela narra dessa maneira, eu vou ler os versículos, e para cada versículo eu espero que os irmãos me acompanhem. Começa assim, a partir do versículo 6 do capítulo 14. E os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenizeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, sobre mim e sobre você. Essa narrativa se dá logo após Deus ter enviado, através da ordem de Moisés, 12 homens para espiarem a terra, para ver o que tinha na terra. E esses homens, quando chegam lá na terra, eles veem uma terra produtiva, uma terra poderosa, uma terra guardada e uma terra habitada por gigantes. E isso, para alguns homens, causa um grande temor. Como nós vamos tomar posse daquilo que já tem dono, daquilo que é guardado por gigantes? E muitos desses homens, ou 10 desses homens, eles fizeram uma espécie de motim e queriam voltar para o Egito. A mente ainda continuava escrava. Moisés, ele conseguiu, através do poder de Deus, guiar o povo para fora do Egito, tirar o povo do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito do povo, porque essa é uma atitude de cada um. Cada pessoa deve tomar a sua própria posição e aceitar a liberdade que é oferecida, ou simplesmente continuar com a mentalidade escrava e seguir sendo escravo mesmo estando em liberdade. Esse
Caleb, esse homem, ele sempre que a Bíblia se refere a ele, ela deixa bem claro quem ele é. A Bíblia diz que ele é filho de Jefoné, ele é quenezita, de uma família edomita, e Edom a gente lembra que era a família de Esaú, e a gente lembra lá de Esaú em Gênesis, quando ele se separa de Jacó, ele vai para Seir, as montanhas de Seir, que são a primeira parte da entrada na terra. Esse camarada, ele já tinha no sangue, já estava no sangue dele, que aquela terra, que aquele lugar pertencia a ele, pertencia por herança há muito tempo, e ele, de uma maneira maravilhosa, ele é introduzido nessa tribo de Judá. Provavelmente eles tenham se juntado a Judá na saída do Egito, ou antes da saída do Egito. Então ele já fazia parte, já estava inserido nessa família. E a Bíblia diz que Caleb tinha 40 anos quando ele recebeu essa promessa. 40 anos ele estava no deserto, e quando ele e Josué dão a notícia ao povo que sim, a terra era boa, a terra manava leite e mel, a terra era uma terra prometida como Deus tinha falado, mas sim, tinham gigantes lá e eles precisavam ser retirados da terra. O povo quis matá-los, quis apedrejá-los, porque eles não concordavam que deveriam continuar a luta e possuir a terra. E ele continua no texto ainda, afirmando para Josué. Interessante, irmãos, é que desde a morte de Moisés, a primeira vez que Caleb é mencionado no texto bíblico é nesse episódio. A gente entende que 40 anos ele recebe a promessa, e ele passa 45 anos lutando por essa promessa. O que me faz pensar, irmão, é o seguinte: aonde está o nosso senso de urgência? Aonde está a nossa paciência? Aonde está o nosso aguardar em Deus pelas promessas que Ele nos fez? Ele nos prometeu a vida eterna em Cristo Jesus, e tem muita gente desistindo antes da hora. Tem muita gente enxergando gigantes que são intransponíveis, criando obstáculos aonde eles não existem, e desistindo de continuar a caminhada. Enquanto Caleb, ele recebe a promessa com 40 anos, e ele tem toda uma história de guerra a partir daí. A gente percebe que aqueles que eram seus inimigos, que queriam matá-lo, e queriam matar também Josué, eles desaparecem no deserto como pó. A falta de fé na promessa de Deus transformou esses homens em poeira. Josué, mesmo vivendo no meio de um povo condenado, de um povo pecador, de um povo obstinado, Caleb, ele não muda a maneira dele de pensar, ele não é contaminado por essa desistência, ele não é contaminado por essa fraqueza, ele não é contaminado por essa fé. Ele sabia para onde estava indo, ele sabia o que queria, ele sabia que Deus cumpriria a promessa dele. O interessante é que essa promessa de Deus, ela era tão clara e evidente, que até aqueles que não tinham intimidade com Deus, não conheciam o Deus que conduzia o povo através do deserto, falam dela. Se você abrir a sua Bíblia e olhar, e um texto absolutamente lindo da palavra de Deus, quando Balaque convoca Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Eu imagino Balaão meio com aquele cara parecendo Gargamel, não tem aquele desenhozinho, o carinha todo torto, o carinha do mal? Mas era um cara que usava de mágica, de magia, um profeta meio às avessas, para amaldiçoar o povo de Deus. Disse Balaão: Balaão vai lá e amaldiçoa aquele povo, porque saiu uma gente do Egito, eles estão acampados em frente à minha cidade, e eu sei que por onde eles passaram, não sobrou nada. Eu queria que você fosse lá e amaldiçoasse ele. Balaão falou assim: olha, esse é o povo de Deus, e eu só vou falar para você aquilo que Deus mandar falar. E ele sumariza isso de uma maneira maravilhosa, e ele diz em Números 23, 19, ele diz o seguinte, Números 23, 19, ele diz o seguinte:
Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e ele deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Até aqueles que não tinham tanta intimidade com Deus, sabia que Deus prometia e sabia que Deus cumpriria as suas promessas. E quando Caleb entende isso e sente isso no fundo do coração, irmãos, ele olha para o futuro, ele para de olhar para o passado, ele para de olhar para o Egito, ele para de olhar para aquilo que ele não tinha, portanto ele não perdeu, e ele começa a olhar para aquilo que ele conquistou e para aquilo que ele conquistaria, porque a promessa de Deus se cumpriria na vida dele. Deus falou para ele assim: a terra que você pisou vai ser sua. Eu vou dar ela para você. As afirmações que a gente faz em nome de Jesus, elas têm um poder, irmãos, muito grande na nossa vida. Imagina que Caleb disse: olha, se Deus for conosco, nós entraremos nas cidades, nós entraremos na terra, e nós comeremos esse povo como pão. Eles não são uma ameaça para Deus, eles são uma ameaça para a nossa falta de fé, a nossa falta de coragem. É o que está sendo colocado em xeque aqui. Não é o poder de Deus, é a minha falta de fé. Eles dizem: esse povo não é nada. Olha o que Deus já fez na nossa vida, até onde Ele trouxe a gente e até onde Ele vai levar. E quando Deus fala para ele assim: olha, você vai possuir a terra que você botou os pés. Ele falou: não importa mais nada, eu vou para lá, eu vou estar lá, no dia D eu vou estar lá. Como Jesus disse assim: um dia eu vou falar para vocês: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino de Deus que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aleluia, isso é promessa. E as promessas de Deus, elas se cumprem. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Então eu já sei que eu estarei lá. Só que entre aqui e lá existe Jericó. Entre aqui e lá existem os gigantes. Entre aqui e lá existem os anaquins. Quando o povo repousa da guerra, se você continuar lendo, lá no final do capítulo, a Bíblia diz: e a terra descansou da guerra. Josué, no versículo 15, parte B, e a terra descansou da guerra. Em que momento o servo de Deus descansa da guerra? Em que momento nós descansaremos da guerra? Porque todo o objetivo dessa tomada de posse de Canaã, tomar posse de Canaã, só tinha um objetivo: trazer paz, cessar as guerras. E a Bíblia diz, lá em Gálatas, no capítulo 1:4, quando Paulo chama a atenção da igreja da Galácia, ele diz: olha, vocês estão querendo voltar para debaixo do jugo da servidão, quando vocês estão apostando que a salvação de vocês, ela vem através da lei. Não, a salvação vem através de Jesus, e a lei, ela condena, a lei coloca guerra entre você e Deus, porque você jamais poderá ser justificado sendo quem você é. Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é poderoso, Deus é amoroso, mas o pecado, ele não pode coabitar com Deus. Portanto, você está contaminado de um vírus que vai levar você à destruição eterna, e esse não pode chegar na presença de Deus, e só tem uma vacina capaz de nos livrar dessa maldição, que é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Isso é que acaba com as minhas guerras, isso é que acaba com as guerras entre eu e Deus, isso é o que me permite chegar na presença de Deus santo e poderoso, justificado em Jesus o Cristo. Gálatas diz isso: aquele que se entregou a si mesmo
por nossos pecados, a fim de nos resgatar, nos tirar do deserto, nos tirar das mazelas desta presente era, do momento que você vive, segundo a vontade de Deus Pai. Daqui até lá, daqui a tomada da posse tem um caminho. E quando Josué chama o povo, Caleb, de maneira humilde, de maneira submissa, de maneira inteligente, ele diz para Josué: Josué, você está lembrado que quando eu e você, enfrentamos toda aquela multidão, defendendo a promessa que Deus tinha feito aos filhos de Israel, Deus disse que nós herdaríamos a terra onde colocamos o pé. Você lembra disso? Portanto, eu quero Hebrom. Eu quero Hebrom, eu quero a montanha, eu quero estar perto de Judá. E Josué disse para ele: lá ainda estão os anequins, lá ainda estão os gigantes. Então Caleb começa a traçar a estratégia para poder tomar posse da sua herança. Irmãos, quanto nós estamos dispostos a esperar pelas nossas promessas? Quanto nós estamos dispostos a esperar pelos acontecimentos que Deus tem prometido na minha vida e na sua? Às vezes eu fico imaginando que alguns gigantes têm impedido que nós, os servos do Senhor, tomemos posse da herança. O que tem impedido, o que tem dificultado a minha vida? Quais são os meus gigantes? A primeira coisa que eu tenho que entender é isso, porque Josué e Caleb, eles sabiam exatamente contra quem estavam lutando, já tinham vencido os reis, eles já tinham vencido todos os reis daquela região. A terra estava entrando em paz, mas ainda existiam focos de resistência. Muitas vezes a gente entende o propósito de Deus para nossas vidas, a gente entende que nós somos salvos através de Jesus, a gente entrega a nossa vida para Deus e a gente fica ainda se batendo com resquício, com focos de gigantes que ficam na nossa vida emocional, na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual. E a gente precisa se livrar dele, porque a herança que Deus nos deu é a herança de paz com Ele, é a herança de tranquilidade com Ele, é a herança de prosperidade, é a herança de confiança no poder de Deus agindo na minha vida e na sua vida. Basta ter coragem de tomar posse. E sim, produzir uma limpeza, limpar a terra. Limpar a terra da promessa, limpar o seu coração e permitir que a sua habitação seja uma habitação de paz. E ele falou: eu quero Hebrom. Hebrom, que antes se chamava Kiriat Arba. Kiriat Arba é casa de Arba. Quem era Arba? Arba era o maior dos anequins, era uma homenagem ao maior dos gigantes, ao mais poderoso deles. E muitas vezes na nossa vida a gente tem um monte de lugarzinho que faz homenagem a muitos dos nossos gigantes que deveriam ter sido expulsos há muito tempo, e eles estão dificultando a tomada permanente de posse da promessa de Deus na nossa vida. Deus quer promover paz. Deus quer que nós tenhamos paz e que nós vivamos em paz. Paz, ela só pode ser produzida quando cessam as guerras. E essa nossa guerra, ela só é cessada do momento que nós, através de Jesus, nós temos os nossos pecados perdoados e não existe mais dívida, não existe mais nada que ofenda a Deus. Não existe nada mais que crie uma dificuldade relacional entre eu e Deus. Nós não teremos paz enquanto nós não fizermos paz com aquele que nos criou. E a paz com aquele que nos criou só é dada através de Jesus. Eu gostaria muito
muito mais, irmãos, de andar muito mais, de caminhar muito mais por esse texto, que é um texto maravilhoso, absolutamente lindo, mas o nosso tempo, ele não permite. Então eu gostaria que nessa noite, você colocasse isso no seu coração. Deus fez uma promessa. Deus vai cumprir essa promessa. Só falta eu e você termos a coragem de abraçar a promessa que Deus fez. E a promessa que Deus fez foi a promessa de vida eterna em Cristo Jesus. E a boa notícia é que a nossa dívida, ela já está paga. E quando nós chegamos na presença de Deus, nós precisamos ir até a presença de Deus. Quando nós olhamos para o próprio texto de Josué, a gente entende que Caleb, ele sai do deserto. Caleb, ele sai do lugar da promessa. Caleb sai do lugar de morte. Caleb sai do lugar de condenação. E Caleb tem todas as suas lutas até chegar no local de promessa, até tomar posse da sua herança que é dada por Deus. Portanto, irmãos, não pensa que Deus vai dar para você o maior prêmio que a gente pode receber na nossa vida, que é a certeza da salvação em Cristo Jesus na glória, na eternidade, e que não vai dar para nós lutas. Nós estamos atravessando lutas, nós estamos no deserto, nós estamos passando por tempestades, e as tempestades, elas podem ser tanto tempestades de água, querido PC, quando elas podem ser tempestades de areia. A última tempestade de areia encalhou um dos maiores navios de transporte de contêineres do mundo e atravessou ele no canal de Suez. Para você ter ideia do tamanho, da proporção e do poder que as tempestades podem ter. Nós estamos atravessando uma tempestade, irmãos. E essa tempestade nos obriga a tomarmos alguns cuidados. E um dos cuidados é eu cuidar daquele que está do meu lado. É aquele que está do meu lado cuidar de mim. Nada mais cristão do que isso. Nada mais ensinamento do que isso. Quando eu me preocupo em não transmitir doença para o meu irmão, eu estou fazendo exatamente aquilo que Jesus falou que eu deveria fazer. Ele disse assim: ama o teu próximo como ama a você mesmo, e ama a Deus sobre todas as coisas. Essa já era uma ordem de Jesus: protege o teu próximo. E para proteger o meu próximo, eu preciso tomar algumas ações eficazes, válidas, físicas, decisões pessoais. Ficar na minha casa o máximo que eu puder, usar máscaras, lavar as mãos, higienizar as mãos, manter uma distância mínima. Por isso eu não faço isso porque eu deixei de amar o irmão, eu não parei de abraçar o irmão porque eu deixei de amar o irmão. A nossa igreja está meio cheia, né? A igreja nunca está meio vazia, a igreja está meio cheia, porque nós amamos os nossos irmãos e nós queremos protegê-los. E para isso, Deus nesse tempo nos deu entendimento que a gente precisa tomar algumas ações. E a igreja está fazendo isso, a igreja está servindo de exemplo. Começamos o nosso culto fora de hora. 18h30 não é hora de culto. Terminamos muito antes da hora. 19h30 não é hora de acabar culto. Mas nós o fazemos porque nós estamos entendendo que, como Caleb, de maneira tranquila, de maneira paciente, nós estamos esperando que a promessa de Deus vai se cumprir. E a promessa de Deus para essa igreja é em breve a gente estar com todos os lugares cheios, em nome de Jesus, amém? Fazendo culto, uma celebração ao nome de Deus, com o povo de Deus, com o reino de Deus, aqui na cidade de Conceição de Macabu, clamando e continuando clamando pelo mundo todo, pelo poder de Deus no mundo. A promessa de Deus, ela vai se cumprir. A promessa de Deus vai se cumprir, eu tenho fé nisso, eu creio nisso, eu prego isso. Nós precisamos ter paciência, falar quando for necessário, agir quando for exigido, nos posicionarmos sempre como o homem de Deus se posicionou, defendendo aquilo que ele cria, e ele cria no poder de Deus, e nós cremos no poder de Deus, mas nós queremos num poder tranquilo, nós queremos num poder que ele flui, nós queremos num poder que obedece o tempo. Foram 45 anos esperando pelo monte, esperando por Hebron. A gente pode esperar alguns dias,
a gente pode esperar algumas horas, porque a promessa de Deus vai se cumprir. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Como servos dele, vamos dar exemplo. É para começar às 18h30? A gente começa às 18h30. Para terminar às 19h30? A gente termina às 19h30. E a gente dá o recado que Deus mandou dar. Aguenta firme, porque a vitória vem. Em nome de Jesus. Cuida do seu semelhante, cuida do seu irmão, cuida da sua família. Se proteja, proteja as pessoas, porque isso é a vontade de Deus. Esse é o momento de nós estarmos em casa, juntos, em família, continuarmos orando. Nós já conseguimos um avanço gigante, já conseguimos 3 reuniões. Em breve, nós vamos conseguir mais. E a igreja volta a se reunir, e a gente volta a festejar em nome de Jesus. E quiçá, um dia eu consigo pregar esse texto todo para os irmãos. A gente consegue olhar o texto como um todo, né? A gente consegue se aprofundar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais, levantar todas as características que esse homem de Deus teve. Por que ele recebeu a promessa? Como ele chegou até lá? Mas o mais importante de tudo é lembrando que Deus cumpre as suas promessas, e Ele está cumprindo as suas promessas na sua vida nessa noite. Amém? Vamos orar a Deus? Vamos se pôr de pé só um pouquinho, irmãos. Exercício de igreja, né? Quanto tempo a gente não faz isso? Exercício de igreja. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, ó Deus. Obrigado por esse momento, ó Pai, em família. Obrigado por esse momento em igreja. Sabemos, Pai querido, que irmãos nossos estão de luto, ó Deus, passando por dificuldades grandes, Senhor, sofrimentos terríveis e profundos. Irmã Edna, irmão Paulo César. Abençoa a vida deles, ó Deus. Abençoa a vida daquela família. Abençoa a vida da família de tantas outras pessoas, ó Deus, que têm passado por grandes dificuldades e tormentas. Sabemos, ó Pai, que as tempestades chegaram. Sabemos, ó Deus, que confiando em Ti, entraremos e tomaremos posse, ó Deus, da nossa herança. Dê-nos paciência, sabedoria, ó Deus, amor. Dê-nos a tranquilidade de servos Teus, sabendo que Tu está no controle de todas as coisas e vai continuar. Fique conosco, ó Deus, cumpra em nós a Tua promessa. Cumpra em cada um de nós a promessa que estaremos contigo um dia no reino dos céus. Enquanto isso, ó Deus, abençoa-nos nesse momento de deserto da vida. Dê-nos alívio, ó Deus, dê-nos paz. Ajuda-nos. Faz-nos caminhar, ó Deus. É o que nós pedimos. Nessa noite, guarda-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.